Oi, gente! Tudo bem por aí? Vai começar mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Michael Perovano e juntos, hoje vamos falar sobre o que são frações equivalentes. Pegue seu material, lápis, borracha, caneta, caderno e tudo que você vai precisar para anotar algumas coisas. Ah, não se esqueça do celular para registrar a sua presença. Enquanto você se organiza daí, eu sigo daqui dando alguns recados. Vamos lá? Para você, amigo professor que está aqui nos acompanhando, a habilidade da aula de hoje é identificar frações equivalentes. E os nossos objetivos são dois. Compreender o significado de frações equivalentes e 2, determinar frações equivalentes. Agora, a informação é para você, meu amigo estudante que está aqui nos assistindo. Vai aparecer aqui na tela o QR Code. Para registrar a sua participação é bem fácil. Pegue o celular, abra a câmera dele e aponte para o QR Code que aparece aqui. Ou abra o leitor de QR Code e pronto. Você vai ser direcionado para registrar a sua participação. Muito bem. Eu quero apresentar a vocês 3 personagens que estarão conosco na nossa aula de hoje. Esses aqui são Caio, André e Bela. Eles são amigos e depois de uma longa atividade foram juntos a uma pizzaria e cada um pediu uma pizza para saborear. Caio pediu que a sua pizza viesse dividida ao meio. André pediu a pizza dividida em 4 pedaços. Isabela, por sua vez, queria comer mais devagar, pediu a pizza em 8 pedaços. Depois que a pizza chegou para Caio, André e Bela, cada um comeu uma quantidade. Caio comeu a metade da sua pizza. André já comeu 2 pedaços. E a Bela saboreou outros 4 pedaços da sua pizza. Agora, me diz uma coisa aqui. Olhando para a tela, você consegue perceber algo parecido na ação deles? No jeito que eles comeram cada um a sua pizza? Para ajudar, vamos representar isso em forma de fração. Bem, aqui na tela você pode perceber e ver a representação em forma de fração de como cada um deles comeu a sua pizza. Caio, do total da pizza que ele tinha, ele dividiu em 2 pedaços. E aí nós escrevemos 1 sobre 2, certo? Podemos perceber que Caio comeu 1 pedaço de 2. Podemos dizer aqui também, dizer meio. Essa fração representa meio, a metade. Aqui, a pizza de André veio dividida em 4 partes. André comeu apenas 2 pedaços. 2 sobre 4. Ou 2 quartos, 2 partes de 4. Lembrando que esse número aqui representa o todo. Por fim, temos aqui Bela com seus 8 pedaços de pizza. Só que desses 8, Bela comeu apenas 4 pedaços. Então, nós podemos dizer que é 4 oitavos. O 8 significa, então, o total de pedaços em que um inteiro, ou seja, a pizza dela, foi dividida. Com essas informações aqui na tela, será que nós podemos responder o que tem parecido entre a forma que cada um desses 3 amigos comeu a sua pizza? Podemos dizer que todos eles comeram a mesma quantidade de pizza? De modo geral, pessoal, podemos responder que sim, pois percebemos que a diferença está na percepção de que a pizza de Caio, André e Bela foi apenas dividida de maneira diferente. Desse modo, nós podemos falar que a fração da pizza de cada um, embora seja escrita de maneira diferente, são equivalentes, pois representam a mesma quantidade de um inteiro. Talvez você que esteja aqui ligadinho nas nossas aulas do Dever em Casa na TV, não se lembre ou saiba o que é fração. Então, deixa eu te ajudar a relembrar ou a aprender o que é uma fração. Em matemática, chamamos de fração a representação de algo inteiro que foi dividido em partes iguais. E escrevemos isso colocando um número sobre o outro.
dessa forma aqui. Na parte de baixo, a quantidade que nós temos é a quantidade de vezes em que um item foi dividido. E na parte de cima, nós temos o quanto eu ou você utilizou desse total. Por exemplo, se eu tenho aqui uma deliciosa barra de chocolate, quem aí gosta de barra de chocolate? Só que eu quero comer essa barra aos poucos, para saborear e para fazer ela render também. Posso pegar e dividir em 3 partes. Observa que essa parte de azul representa uma. A verde representa a segunda parte. E aqui de amarelo nós temos a terceira parte. Eu peguei essa parte aqui de azul, uma parte, e comi ela toda. Devorei essa parte da barra de chocolate. Podemos escrever representando assim, uma parte de 3. O número 1, na matemática, é chamado de numerador. E ele representa a parte que nós consumimos do todo. Na parte de baixo dessa fração, nós temos o denominador. E ele vai indicar sempre o todo, o total de partes do meu produto. No caso, a minha barra, eu tinha uma barra e eu dividi ela em 3 partes, certo? Das 3 partes, eu consumi, saboreei, comi apenas uma delas. Muito bem. Vimos e revimos o que é uma fração matemática, certo? Mas e uma fração equivalente? Eu já citei aqui na nossa aula de hoje. Será que você se lembra o que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é aquela fração que, mesmo que ela seja escrita de maneira diferente, ela vai representar uma mesma quantidade de um todo. Observe aqui na tela esses desenhos que nós fizemos. Na barra A, nós temos a representação de 1/2, ou seja, 1 sobre 2. 1 representa a parte que nós utilizamos e 2 representa a quantidade de partes que tem a nossa barra. Nesse exemplo, nós temos ali em roxo a parte que nós consumimos, ou seja, uma parte de 2. Muito bem. Aqui na barra B, nós temos 1, 2, 3, 4 pedaços. Nós dividimos essa barra em 4. Nós podemos falar que nós temos 2/4, ou seja, 2 sobre 4. Essa barra foi dividida assim e foram consumidas apenas 2 pedaços dessa barra, ou 2 partes dela. Como, por exemplo, nós temos aqui essas 2 partes em roxo. O 2, que é a parte consumida, nós chamamos de numerador e representa a parte que nós consumimos. E o 4 representa o todo, o total de partes. Podemos perceber que as 2 partes da barra B representam uma mesma quantidade, ou seja, uma mesma parte da barra A. Assim, podemos compreender que elas são semelhantes, ou seja, equivalentes. Observa aqui comigo. Esses 2 pedaços correspondem a esse único pedaço aqui que foi consumido. Deu para entender e compreender aí? Tenho certeza que você vai ficar fera em frações. Mas vamos continuar. Bem, explicações feitas, agora é hora de testar os nossos conhecimentos. O seu, no caso. Eu vou colocar aqui na tela 3 desenhos diferentes, representando uma fração, cada um deles. Para cada um desses desenhos, eu vou dar 2 opções. Você vai ter que dizer qual das opções representa uma fração equivalente do primeiro desenho. Se ajeita aí no sofá ou na cadeira ou onde você está, que eu vou passar. Lá vai. Observe as frações que os desenhos 1, 2 e 3 estão representando. Abaixo de cada desenho, identifique a alternativa em que outro desenho representa uma fração equivalente de cada um dos exemplos, 1, 2 e 3. No exemplo 1, nós temos 4 sobre 6. A parte pintada, colorida,
como roxo, amarelo e vermelho representam as partes que nós estamos utilizando. Então, no número 1, nós temos 4 sobre 6. 4 partes de 6. Na opção A, nós temos 3 sobre 4. E na opção B, 2 sobre 3. Qual dessas duas é equivalente a número 1, 4 sobre 6? No 2, nós temos 1 sobre 3. Uma parte de 3 foi utilizada, certo? Abaixo dela, nós temos duas opções. A A, 2 sobre 6, e a B, 3 sobre 6. Qual dessas alternativas corresponde à fração 1 sobre 3? Para finalizar, a questão 3, o desenho 3, na verdade. 6 sobre 8. A opção A, 3 sobre 4, ou a opção B, 4 sobre 4, corresponde à fração 6 sobre 8. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Agora é com você. 30 segundos para você analisar e voltaremos já já para conferir. Valendo! Bem, vamos corrigir? Vamos conferir se você acertou? Vem comigo. Ao observar a barra de número 1, representada aqui por esse desenho, 4 sobre 6, onde o 4 representa a parte que nós utilizamos, a parte pintada de roxo, e 6 representa o todo, o total de partes que a nossa barra foi dividida, a alternativa correta aqui é a alternativa B, 2 sobre 3. Por quê? Se você olhar aqui na tela, você vai perceber que esse mesmo espaço aqui corresponde à mesma parte da fração anterior. Então, essa é a grande sacada. Você entender que a parte de cima, o desenho de cima, corresponde à parte de baixo de uma outra perspectiva, certo? Então, 4 sobre 6 é equivalente a 2 sobre 3. Vamos agora olhar a barra 2. A barra 2 nós temos 1 sobre 3. Uma parte, a parte em laranja, foi utilizada dessas 3. Então, o 1 representa a parte, o 3 representa o todo, o total de partes que nós temos. A alternativa correta é a letra A. Por que é a letra A? Nós temos 2 sobre 6. Nós pegamos essa mesma barra, nós dividimos ela em 6 partes. Dessas 6 partes, nós utilizamos 2 partes. Essas 2 partes, se você observar aqui na nossa tela, você vai ver que elas correspondem a essa uma parte que foi utilizada na fração anterior. Então, aqui, nós também temos um exemplo de frações equivalentes. 1 sobre 3 é a mesma coisa que 2 sobre 6. Frações equivalentes. Vamos corrigir a nossa terceira barra? Vamos lá. Na terceira barra, nós tínhamos 6 sobre 8. A nossa barrinha foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 partes iguais, nós utilizamos 6. 6 representa a quantidade de partes que nós utilizamos e 8 significa o todo, a quantidade total de quadradinhos que nós temos aqui na nossa barra. E a alternativa correta aqui também é a alternativa A, onde nós temos 3 sobre 4. Nós dividimos a barra em 4 pedaços e nós utilizamos 3 pedaços, os que estão em vermelho. Então, nós temos 3 representando a parte e 4 representando o todo, certo? Vamos prosseguir aqui? Observe aqui na tela essa fração. 2 sobre 4, ou 2 quartos, que é como nós falamos. 2 quartos é igual a 4 oitavos. Você sabe dizer, olhando e observando, se essas duas frações são equivalentes de verdade? A resposta é sim, elas são equivalentes. Mas por qual motivo elas são equivalentes? Deixa eu te explicar.
Olhando aqui para a parte de cima dessas frações, o que aconteceu do 2 para esse 4 aqui? Isso mesmo, do 2 para o 4 houve um aumento e nós multiplicamos 2 vezes 2 para dar 4. Desse jeito, podemos dizer que o numerador foi multiplicado por 2. Como nós dissemos, 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, olhando para a parte de baixo dessa fração, 4 e 8. O que aconteceu aqui? Será que aconteceu a mesma coisa que aconteceu em cima? Isso mesmo, sim, aconteceu a mesma coisa. Mas será que o aumento que teve foi na mesma proporção? Do mesmo modo? Aqui também foi do mesmo jeito, pois nós multiplicamos o 4 por 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Uma fração, para ser equivalente, precisa ser multiplicada tanto no numerador quanto no denominador para ser encontrada a sua equivalente. Toda vez que eu quero determinar uma fração equivalente, eu devo multiplicar, então, tanto o numerador quanto o numerador pelo mesmo número. O resultado vai formar uma nova fração que será equivalente sempre à primeira fração de origem. Vamos fazer uma atividade juntos? A fração inicial aqui é 1 sobre 3. Se multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador por 3, qual resultado nós encontraremos? Vou te dar um tempo para você pensar. Muito bem, 1 vezes 3 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Fazendo isso, encontraremos 3 sobre 9, 3 nonos. E se eu pegar agora esse resultado, 3 sobre 9, e multiplicar os dois elementos, ou seja, o numerador e o denominador, pelo algarismo 2, o que encontraremos aqui? Muito bem, encontraremos 3 vezes 2 igual a 6, 9 vezes 2 igual a 18. E dizemos que temos 6 18avos, certo? 1 sobre 3 é igual a 3 sobre 9, que também é igual a 6 sobre 18avos. Ou seja, todas essas três frações são equivalentes. Conseguiu entender? Agora é a sua vez de testar os seus conhecimentos. Eu vou dar 3 frações iniciais e vou dar um número para você multiplicar cada uma delas. 2, 3 e 4. Pegue seu caderno. Eu vou colocar na tela e depois te darei um tempo para copiar e outro para calcular. Vamos lá? Observe as frações aqui na sua tela. Determine a fração equivalente para cada fração inicial que nós estamos te dando. Você vai pegar essa fração inicial e vai multiplicar primeiro por 2, depois por 3 e no final vai multiplicar por 4. Enquanto eu vou lendo cada uma dessas frações, você copia as alternativas aí no seu caderno. Fração 1, 2 terços, 2 sobre 3. Você vai pegar essa fração e vai multiplicar por 2, depois ela por 3 e depois ela por 4. Assim você vai fazer com a fração número 2, 1 sobre 4, e a fração 3, 3 quintos, 3 sobre 5. Conseguiu copiar aí? Agora eu vou te dar um minuto para você tentar responder e encontrar as frações equivalentes. Vou soltar o tempo em 3, 2, 1, valendo!
vamos corrigir o item 1. A fração inicial era 2/3. Nós primeiro multiplicamos a fração inicial por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Encontramos a primeira fração equivalente de 2/3. 4/6. 4 sobre 6. Depois, nós multiplicamos essa fração por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aqui nós temos 6/9, certo? 6 sobre 9. Por fim, multiplicamos a fração inicial, 2/3, por 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12. 8 sobre 12, ou 8/12. Vamos corrigir agora a segunda alternativa? Bem, aqui nessa fração inicial, nós temos 1/4. Nós multiplicamos o 1 por 2 e o 4 por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Achamos a segunda fração, 2/8. Depois multiplicamos a fração inicial, 1/4, por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 3/12 nós temos aqui. No final dessa segunda fração, 1/4, nós multiplicamos por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 4 sobre 16, ou 4/16. É o resultado dessa terceira fração equivalente. Para finalizar, aqui no terceiro item, nós temos 3 sobre 5, ou 3/5. E da mesma forma que fizemos na primeira e no segundo item, nós vamos fazer nesse terceiro item. A nossa terceira fração é 3/5, ou seja, 3 sobre 5. E aqui fizemos da mesma forma. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 6 sobre 10. No segundo exemplo, nós temos a fração inicial, 3/5 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Temos 9/15. Deu para entender aí? Para finalizar, nós tínhamos que multiplicar a nossa fração inicial por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Então, nós temos 12 sobre 20, ou 12/20. Todas essas frações aqui são frações equivalentes. Conseguiu compreender aí? Pessoal, a nossa atividade para casa hoje vai ser um pouco diferente. Você vai observar ao seu redor, aí na sua casa, na sua escola, na rua, por onde você passa, no seu ambiente comum. Janelas, portas, guarda-roupa, estantes, frutas e tantos outros exemplos que dê para você anotar 2 frações. Depois que você anotar 2 frações, você vai dizer se elas são equivalentes e por quê. Você vai enviar para nós. Para isso, você pode escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela para encaminhar a sua atividade para nós. Caso você faça depois, não se preocupe. Acesse as nossas redes sociais e envie tudo por lá. Chegou a hora da nossa revisão do dia. Hoje, nós relembramos o que é uma fração, nós aprendemos sobre as frações equivalentes, sobre como identificar e determinar, através de desenhos, algumas frações equivalentes. Não foi isso que nós aprendemos hoje? Muito bem! Pessoal, não fiquem tristes, mas chegou a hora de dar tchau. Logo, logo estaremos aqui novamente. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje e que você tenha aprendido algo novo. Antes do tchau, de fato, lembre-se de ler o nosso QR Code aqui na tela para registrar a sua participação e presença, se você ainda não fez isso. Em caso de dúvidas, e se quiser ficar por dentro das novidades, nos siga pelas nossas redes sociais, Dever em Casa na TV. Continuarei te esperando aqui para o nosso próximo encontro. Enquanto isso, se cuide, fique bem e não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.